Boa tarde a todos. Estamos dando início aqui a mais um programa semanal, um bate-papo de mercado aqui no canal Direct Invest. Quem está falando é o Luiz Fernando Roxo e a partir de agora começa o nosso programa. Fique à vontade, faça a pergunta que você quiser, mande um comentário aí pelo chat. Se você estiver vendo esse programa gravado através do YouTube, manda um e-mail para a gente. O meu e-mail é roxo, que é roxo, @rox, que é rox.com.br. E aí você é nosso convidado aqui no Auditório Direct Invest e a gente agora vai começar uma leitura, uma compreensão das principais notícias, dos principais destaques da semana. A gente fala dos destaques da Ásia, da Europa, dos Estados Unidos, do Brasil a gente fala tanto de mercado quanto de economia, e a ideia é que a gente converse aí pelo menos uma meia hora. Se você quiser participar, é muito bem-vindo. Tá bom? Vou tirar o meu rosto agora para que a transmissão fique mais leve, para que o streaming não fique muito pesado. Então, vocês vão ver uma tela de fundo, mas vão escutar a minha voz e a gente vai conversando aí sobre economia. Muito obrigado por nos acompanhar e vamos nos falando. Temos um monte de coisa interessante essa semana. Vocês se lembram, a gente vem conversando sobre dólar há alguns meses. A gente dizia que aquele dólar de 2,10, 2,15 era um dólar fictício. O Brasil não tem mais fundamentos econômicos para ter um dólar tão baixo. Essa alta do dólar é diferente do que vem falando Mantega e Tombini nas últimas semana e meia. Esse dólar alto veio para ficar. Na primeira alta, quando o dólar passou de 2,10, chegou lá nos 2,20, a gente comentou aqui que provavelmente não ia ficar por aí, o dólar era de alta, para que se alguém tivesse dívida em dólar, se alguém tivesse para viajar, comprar os dólares necessários. Então, essa pedra foi cantada e não há o que se fazer. E agora, daqui para frente? Vamos tentar dar uma lida, entender um pouco as notícias e ver o que acontece. Com relação a dólar, se vocês já quiserem uma opinião logo de cara, mesmo antes de ler as notícias, a gente acha que está no meio do caminho, tá certo? Não está tão mais fácil de ver, né, a direção do dólar. De qualquer maneira, a gente ainda está em setembro, né, final de agosto, começo de setembro. Eu acredito que as notícias brasileiras não são boas. A gente pode sair, né, desses 50 mil pontos, eventualmente ir para 53, 54 mil, mas não acredito que deva começar agora uma tendência de alta e de longo prazo. A alta do dólar, ela reforça a competitividade das nossas empresas de commodity, das nossas exportadoras, daquilo que a gente realmente é competitivo, que é setor agrícola, e isso não é ruim. O problema é que muitas empresas têm dívida em dólar, têm problema em dólar, então são problemas extremamente complexos, diferente daquilo que a gente falou 2, 3 meses atrás, que o dólar ia subir, agora não dá mais para dizer se o dólar continua subindo ou se o dólar cai. Eu acredito que cair ele não cai, eu não sei se ele continua subindo. Uma outra coisa, Roxo, é possível que o dólar puxe para 2,60, 2,70, 2,80? É possível que ele tenha picos desse jeito, inclusive se houver uma correria de fly by quality, se o pessoal decidir sair da economia brasileira, a porta é sempre muito pequena, as reservas brasileiras que eram muito altas já estão extremamente menores, então eu acredito que talvez o dólar de equilíbrio seja por aí, 2,40, mas é possível que a gente tenha pontos máximos significativamente mais altos do que esse. Dei uma enrolada, né? Não falei nada muito objetivo, mas infelizmente o cenário está assim. Depende muito também de como vai reagir essa equipe econômica. Mas pelo jeito eles falam muito mais do que fazem, né? E principalmente em termos de fazer coisas certas, né? Eles até têm feito bastante coisa, mas coisas erradas, interferindo, né, em setores microeconômicos. Isso a economia, o mercado não gosta de jeito nenhum. Vamos lá. As principais notícias da semana, então, são: a gente está em período de resultado das empresas brasileiras.
Depois a gente tem dólar em alta, né, renovando as máximas, né, todos os países emergentes, então houve uma correria. Para vocês terem uma ideia, a gente vai ler uma notícia daqui a pouquinho, mas o dólar do Chile, por exemplo, subiu bastante, né, houve uma desvalorização bem significativa, inclusive na moeda chilena, que é uma economia que hoje é bem mais estável que a brasileira. Depois a gente teve a ata do Copom, que reafirmou, né, o fim dos incentivos. Então, de fato, até o final do ano vão diminuir os incentivos. A economia americana acelerou, a economia americana está bem melhor e é por isso que provavelmente eles vão realmente tirar os incentivos. E aí a gente tem notícias de Petrobras, por exemplo, e outras notícias interessantes que a gente vai começar a ler agora. Então vamos começar pelas notícias da Ásia, né? Na sexta-feira passada, né, saiu uma notícia que o Goldman Sachs e que o Morgan Stanley estão negociando a compra de uma fatia do chinês Huarong Asset Management por, sei lá, $1,5 bilhão no IPO que eles vão fazer. É uma notícia dos Estados Unidos investindo na Ásia, não é nenhuma novidade. A economia asiática ela é bastante competitiva, né? Depois a gente tem uma notícia da mesma sexta-feira sobre a variação da bolsa, né? A notícia é que a bolsa asiáticas caem com volatilidade na China. Quando o repórter fala que a bolsa cai por conta da volatilidade, meio que ele está enrolando, né? Ele não sabe o motivo. Às vezes não tem motivo mesmo. O conjunto de motivos é muito grande, é muito complexo para você entender exatamente o que aconteceu. Mas a notícia é assim: as bolsas da Ásia fecharam em queda. Na China, o dia teve forte volatilidade. Os papéis em Xangai chegaram a atingir uma alta de 5,6%, mas passaram a cair no decorrer. Então, segunda-feira foi um dia de bastante volatilidade. Vocês viram o que aconteceu aí com o câmbio. O governo brasileiro interviu de 3 a 4 vezes no câmbio na segunda-feira. Vamos falar mais sobre isso. Então, essa notícia é de sexta. De segunda-feira, a gente tem uma notícia que é bolsas asiáticas fecham em direção divergente, parecida com a notícia anterior, né? Na Ásia, as bolsas fecharam com direções opostas. Taiwan tinha fechado com queda de 0,3, Seul fechou com queda de 0,13 e Xangai fechou com uma leve alta. Então, praticamente neutras aí as ações das empresas asiáticas na segunda-feira. Depois, na terça-feira, a gente teve assim: bolsas asiáticas fecham em queda com Fed. Terça-feira foi um dia nervoso, né? Terça-feira as bolsas da Ásia fecharam com queda. Como pano de fundo está a redução da política de estímulo do Fed. Essa tem sido, gente, a principal desculpa para qualquer tipo de variação. O Fed tirou o PETS que não vai diminuir tanto assim o incentivo, o mercado melhora. O Fed reafirmou a necessidade de diminuir o incentivo, aí a bolsa vai lá e cai. Então, esse tem sido aí o termômetro e a desculpa, né? A notícia é super grande, mas o que ela diz é que as bolsas asiáticas caíram bastante. Para vocês terem uma ideia, olha, tanto a Austrália quanto o índice de Xangai Composto caíram quase nada, tá? Quem caiu mesmo para valer na segunda-feira foi o índice Hang Seng, que é o índice de Hong Kong, que caiu 2,2. Esse aí foi mais acentuado mesmo. A gente depois vai dar uma olhadinha no gráfico das variações na semana aí, um gráfico que eu peguei na internet. Depois a gente tem uma notícia na segunda, não tem mais nada. Temos uma notícia agora na terça, não tem mais nada. Tem uma notícia agora de quarta-feira. Então, na quarta-feira, a gente tem bolsas asiáticas fecham em direções divergentes de novo. Então, vejam, tirando terça-feira, em que de fato as bolsas asiáticas caíram, principalmente em Hong Kong, o resto da semana o mercado ficou de lado. Então, a notícia de quarta-feira é a seguinte: bolsas asiáticas fecham em direções divergentes de olho no Fed. Mesma coisa das últimas todas as semanas, né? Os mercados de ações asiáticos fecharam em direções divergentes nessa quarta-feira. No topo das preocupações está a ata do FONC.
Legal. Notícias de quinta-feira agora, de Ásia. Temos só uma que é bolsas asiáticas, de novo fecham em direções divergentes. Vocês perceberam, gente, que durante a semana as bolsas da Ásia ficaram de lado, né? Foi o que aconteceu. Eu puxei aqui na Exame as bolsas na semana. Então, se vocês, olha, Inglaterra, Alemanha, França, China. Olha a China. Percebe que isso aqui, ó, eu vou até aumentar um pouquinho, mas vocês podem perceber que essa ponta aqui, ó, que vai do dia 11 de agosto até o dia de hoje, que é a última semana, até o dia de 22, de fato a gente tem um mercadão de lado. Foi isso que aconteceu. Então vamos continuar aí. Agora nós vamos falar as notícias da Europa, que é o segundo assunto que a gente costuma falar. Não tem muita coisa, a Europa saiu do foco faz talvez uns 2 ou 3 meses e anda com poucas notícias. Então nenhuma notícia... Não, tem aqui uma notícia de Europa na sexta-feira. Superávit comercial da zona do euro aumenta em junho. Quer dizer, a Europa fez a lição de casa, está fazendo, apertou o cinto, está se tornando mais competitiva, está com a moeda desvalorizada, então está exportando mais, é normal, né? Vamos ver aqui se a gente tem alguma pergunta ou comentário. Não tem ninguém perguntando nem comentando, mas a sala está mais cheia. Vamos continuar aqui. Não temos nenhuma notícia segunda-feira de Europa. Vamos ver aqui na terça-feira. Também nenhuma notícia de Europa na terça. Tem umas notícias pouco importantes que eu também joguei fora e rasguei. Vamos focar no que é importante mesmo, porque eu acho que essa semana a gente tem muito que pensar, muito que ver. Eu acho que essas variações todas do dólar, todas essas variações de câmbio e de bolsa brasileira e tudo mais, tem muito a ensinar para a gente. Então, não temos notícia, tirando essa do superávit da balança comercial. Então vamos ver, ó, Europa, Euronext. Então tá aqui, ó. Como é que foi a semana? Foi uma semana de leve queda, sendo que no último dia, que é o dia 22 que está aqui, houve uma pequena alta de 1%. Bastante gente subindo hoje, né, gente? O mercado americano indo bem, né? Então vocês podem ver que caiu um pouquinho, mas no final da semana houve uma leve melhora nas bolsas europeias. Perdão. Agora vamos falar de Estados Unidos. Com relação aos Estados Unidos, a gente tem sempre a notícia do Fed, né? Mas eu juntei também umas notícias de petróleo, umas coisas que são internacionais, mas que eu coloquei nos Estados Unidos. Então, uma notícia de sexta-feira dizendo que o petróleo opera perto da estabilidade. Então, na sexta-feira o petróleo andou de lado, os preços do petróleo operaram perto da estabilidade hoje. Na sessão anterior foi atingida a máxima de pelo menos 4 meses, né? Então o petróleo tinha dado uma bela alta nos últimos meses, vocês viram, acompanharam isso, mas essa semana ficaram meio de lado. Aí a gente tem uma notícia de segunda-feira sobre os Estados Unidos, dizendo assim: Estados Unidos investigam práticas do JP Morgan em Hong Kong. Na verdade, a SEC, né, que é a CVM americana, ela está investigando, primeiro, algumas contratações de filhos de dirigentes chineses feitos pelo JP Morgan e também está investigando alguns investimentos feitos pelo JP Morgan no Lehman Brothers. Antes do Lehman quebrar, eles andaram comprando alguma coisa, investindo no Lehman, e isso está sendo investigado pela SEC. O que mais, gente? Estados Unidos, na segunda-feira. Reguladores alertam Wall Street sobre temporada de furacão. Vocês se lembram que no ano passado a gente teve o furacão Sandy, ele passou em Nova York, foi no passado? Foi.
teve aquelas fotos todas, a bolsa fechou, Nova York ficou debaixo da água, então eles estão com medo de que isso possa acontecer de novo, mas os Estados Unidos está meio acostumado já com esses furacões. Depois a gente tem uma notícia de terça-feira que diz o seguinte: petróleo também opera em queda. Por quê? Porque estava falando de outras bolsas, né? Lembra que terça-feira caiu um monte de bolsa? Nós vamos falar mais sobre isso. Então o petróleo também caiu. E aí diz assim: petróleo também opera em queda. E o motivo também é o Fed. Então, faz mais de um mês e meio que a gente tem culpado o Fed por uma série de coisas, né? O comentário que eu fiz para mim mesmo aqui na notícia é: desculpa de repórter, né? É muito interessante como as pessoas não gostam de dizer assim, por que tal coisa está acontecendo? Não sei, né? Então tem que justificar. Então a primeira justificativa é o motivo também é o Fed, e no final da notícia ele diz assim: os contratos também estão sendo influenciados por participantes que procuram capitalizar sobre os ganhos, que é a famosa realização de lucros, né? Que é um outro motivo oficial quando não se tem motivo para uma queda. Depois a gente tem uma outra notícia que é: Google cresceu mais de 900% em seus 9 anos em Wall Street. Interessante, né? Como se você acertar uma ou duas empresas, elas podem fazer toda a diferença no seu portfólio, né? É óbvio que depois de 9 anos fica fácil dizer, mas a Google começou cotada a $85 e ela captou 1,7 bilhões na época e hoje ela vale praticamente 10 vezes mais. Agora a gente tem notícias de quarta-feira. A notícia de quarta-feira, nós temos 3 notícias de quarta-feira nos Estados Unidos. Uma bem interessante, duas bem interessantes. Primeira é: Buffett agradece o CEO após lucrar 5 bilhões de dólares. A Berkshire Hathaway é a empresa controlada pelo Warren Buffett. Ela possui ações do BOFA, do Bank of America. Eles já tinham uma participação bem pequena. Depois eles compraram em 2011 uma participação maior e o lucro do Bank of America nesse período mais do que dobrou. O preço do papel aumentou mais de 100% no período. Quer dizer, mais um investimento certeiro do Warren Buffett, né, que é o nosso ídolo aí lá de Omaha. Nós temos uma outra notícia, que é uma notícia do mesmo dia, que é o contraponto total, né? Enquanto o Buffett fica dentro de uma sala, tem 20 funcionários, vai trabalhar de carro, não tem computador, só usa computador para jogar carta no computador. Entra no site, né? Não precisa, entra no site berkshirehathaway.com, você vai ver, é o mesmo site há 10 anos, é um cara totalmente avesso à tecnologia, ganhando dinheiro a rodo. Em contrapartida, a gente tem uma notícia que é o seguinte: falha técnica no Goldman Sachs gera ordens erradas em opções. Então são os famosos robozinhos aí. Eu me dedico pelo menos há 10 anos a trabalhar com robôs e a entender e a fazer operações com robôs, mas isso é extremamente perigoso, né? Então a notícia dizia ontem, né, que na verdade a notícia é de quarta-feira, então na terça o Goldman Sachs mandou ordens erradas de transações acidentalmente, papapá. Não gerou aquele prejuízo todo que o Black Knife lá gerou, nem que aquele Splash Crash lá de 2010, de maio de 2010 gerou. Mas sempre que computador faz cagada e que gera movimento de manada, é muito interessante acompanhar. A gente precisa ficar de olho no que vai acontecer com o mercado financeiro nos próximos 20 ou 30 anos, porque a automação, os robôs, a inteligência artificial, tudo isso não vai parar de evoluir. E a última notícia de quarta-feira sobre os Estados Unidos é: Estados Unidos acusará empresas que colaboraram para a crise de 2008. Isso é um pouco de panfletagem, é um pouco de propaganda, mas o secretário de Justiça dos Estados Unidos
afirmou que está perto de tomar uma decisão para apresentar a acusação de que a atividade de grandes empresas financeiras pode ter colaborado com a crise econômica de 2008. Estão querendo achar alguns culpados para 2008. Não sei onde é que isso vai parar, não. Bem que nos Estados Unidos é mais fácil acontecer alguma coisa do que aqui. E a última notícia é uma notícia de quinta-feira, de hoje, muito interessante também, dizendo que acionistas minoritários da Netflix, então entraram com um processo contra a Netflix por conta de um erro nas previsões de receita e operações de streaming. Então, a Netflix veio ao mercado e avisou seus investidores acionistas que estimava determinado resultado com as operações de streaming, foi muito pior, e aí alguns acionistas entraram na justiça contra, lá em São Francisco, né, na Califórnia, mas o juiz rejeitou. Mas não rejeitou por achar que não é válido, não. Rejeitou porque acha que tem erros no processo. Vamos acompanhar, de repente a gente aprende um pouquinho com isso. No Brasil, andou se aplicando algumas multas aí, mas ainda a SEC, a Justiça Brasileira, ainda não consegue julgar nem punir, né, as empresas que enganam, que fazem alguma coisa de errado com relação aos seus acionistas. Vamos agora ver como é que estão as notícias de economia, né? Antes disso, eu vou dar uma lida aqui na pergunta e no comentário do Paulo HMG. Ele diz assim: boa tarde, Roxo e todos. O Banco do Brasil vai pagar 76 centavos de dividendo para quem tem ações hoje. Amanhã será negociado ex-dividendo. Os strikes das opções serão modificados amanhã? Serão modificados, sim. Não tem problema fazer pergunta de opção aqui nesse chat. De fato, os strikes serão todos corrigidos em exatamente 71 centavos, tá bom? Então amanhã, uma opção, por exemplo, de R$30, de strike R$30, vai ter o seu strike 29 e 24, que é os 30 menos 76 centavos. Tá bom? Vamos continuar aqui, vamos falar de mercado. Primeira notícia de mercado é que o S&P rebaixou o rating da OGX para CCC-, né? Então, CCC- é praticamente risco de default, né? Então, vocês têm visto a OGX subir, o volume enorme, um monte de variação, gente falando bem na empresa agora. Não se esqueçam, gente, ela é, infelizmente, uma empresa que tem risco de default, tá certo? Tirando quem trabalha com análise técnica, tem stop curtíssimo, né? Faz manejo de risco, eu acho que não se deve mexer com a OGX, tá? Vou repetir. Tirando quem é do ramo, quem é trader de curto prazo, que mexe e utiliza stop e que é extremamente disciplinado, eu acredito que o resto da turma não deveria mexer com a OGX. Legal. Mais uma notícia falando sobre AIK e tudo mais. O que está por trás da possível salvação do AIK? É o tal do Mubadala Development, que é um fundo soberano de Abu Dhabi. Gente, se você for ficar esperando um sheik árabe resolver o problema da empresa que você é acionista, você tem um problema muito grave, porque você está à base da reza. Não é assim que se investe. Não é assim que se investe. Se você quiser fazer uma aposta especulativa de 0,5% do seu capital em OGX, apostando num milagre desse tipo, que pode ser que aconteça, não é provável, mas é possível, eu acho que tudo bem. Mas eu não acredito que você deva colocar muito dinheiro nisso. Depois, a gente tem volume de ofertas públicas iniciais crescem 14%. Na verdade, os dados da Reuters estão dizendo que houve um aumento nos IPOs, mas é pouca coisa. A gente praticamente não teve IPO. A gente teve um volume 14% maior que o ano passado, mas não é nada muito significativo. O mercado ainda está muito ruim
para ter IPO. Tem notícia essa semana dizendo que a Azul cancelou o IPO, que outras empresas estão esperando o mercado melhorar e assim por diante. Mais uma notícia do Grupo X na segunda-feira. EIG pode fazer oferta por mais ativos do Grupo EBX. Então, é isso. EIG Global Energy Partners LLC estaria interessado em comprar. Tudo especulação, gente, tá bom? Eu acho que tomada de decisão baseada em especulação é uma coisa muito perigosa. Com certeza tem gente muito mais informada sobre isso do que a gente. Então, para operar esses ativos altamente especulativos, eu sugiro manejo de risco justo e ou stop natural, quer dizer, o que você colocou que você pode perder, ou operando através de análise técnica com stop. Depois, notícias boas de Petrobras, são notícias que saíram na segunda-feira. A Petrobras é uma empresa que teve bons resultados, melhorou o seu preço ultimamente. Petrobras confirma potencial na área de Miriú e anuncia venda de ativos. A Petrobras não é uma empresa incrível, ela ainda é administrada por um controlador de esquerda que não está nem aí para o capitalismo, né? Não joga com as regras do jogo, não acredita nas regras de mercado, mas a presidenta é uma boa presidenta, eu ia falar ótima, mas é uma boa presidenta, não do Brasil, é da Petro, a Graça, né? E ela está com notícias boas. O problema é que enquanto a Petrobras continuar pagando pelo aumento do petróleo, ainda mais, né, com essa desvalorização cambial, não dá para confiar na empresa, né? Então, a Petrobras dá para ter um pouquinho, mas acho que não é para encher a mão, não. Depois, Itaú não fará provisões para a autuação da Receita. É um absurdo isso, né? A Receita ela está querendo receber 19 bilhões de reais de impostos por conta da fusão entre o Itaú e o Unibanco. Isso aí seria 2 anos de prejuízo para o Itaú. É óbvio que o Itaú não vai provisionar isso, vai brigar até o final. Acho que dificilmente o Itaú perde esse dinheiro. BNDES espera 2 IPOs em 2014. BNDES é sócio de um monte de empresa, né? E ele espera se desinvestir ou sair de um pedaço da participação de 2 empresas que ele é sócio através de IPO. O Brasil não está fácil para IPO, né? E o BNDES, se você vê o balanço do BNDES, é uma tristeza, né? Ele investiu em coisas muito ruins, perdeu muito dinheiro. Vocês já sabem isso. Depois, uma notícia interessante. Brasil Foods, BRF, quer ser a Ambev dos alimentos, diz o novo presidente. O novo presidente é o Cláudio Galeazzi. Quem trouxe ele foi, obviamente, o Abílio Diniz, que é o presidente do conselho da Brasil Foods. E esse novo presidente, que é o Galeazzi, foi do Pão de Açúcar, foi sócio do BTG, vice-presidente lá do BTG, é um cara que tem história com a Ambev também, é um cara muito bom e acho que faz todo sentido. É muito legal, o endividamento da BR Foods está cada dia menor, é uma empresa brasileira que vai ser global, eu acho que dá para ter no portfólio sim. Depois na terça-feira saiu uma notícia da Azul, dizendo que a Azul ela vai esperar para o IPO. Também não tem muito o que fazer, os preços estão muito ruins, né? Então ela vai esperar. A Azul desiste de fazer oferta pública inicial de ações, ela vai esperar o mercado melhorar. Vai vender barato? Não, bobagem vender barato, né? Depois a gente tem mais uma notícia de mercado, agora de terça-feira. CVM pede mais documentos para o IPO da Gradiente. Gradiente é complicado, né, gente? Tem um controlador meio esquisito, meio amigo do governo aí, não é uma empresa que tem tecnologia de ponta. Eu acho que para participar de um IPO e comprar ações da Gradiente tem que tomar muito cuidado e entender um pouquinho de tecnologia, senão a coisa complica. E tem uma outra notícia aqui de terça-feira também, tarifa da Gol sobe e a receita por assento tem pico em 2 anos. Poxa, parece uma notícia boa, né? Mas na verdade não é tanto, porque o combustível está subindo pra caramba e a Gol encerrou julho
com a taxa de ocupação total de 70%, que representa a queda de 6%. Então ele está conseguindo vender passagens mais caros, mas o seu custo de combustível está altíssimo e a ocupação diminuiu, né? Eu acho que a Gol está sendo melhor administrada, esse cara que veio da Audi é um bom administrador, mas o problema é o setor que ela está, é um setor de extremo risco e talvez ela já esteja naquele ponto que não tem retorno, ainda mais que o controlador é um cara que tem processo de assassinato, um monte de máfia lá em Brasília, é complicado. Quarta-feira, mais uma notícia do Grupo X. MMX diz desconhecer motivo de desvalorização das ações. É especulação pura, né? Mas eu garanto que ele sabe muito mais do que a gente. Então, fica aparecendo os mico preto, né? Eu me lembro da época da Arapuã. Vocês lembram das lojas da Arapuã? Era assim, vamos comprar. Ela subia pra caramba, depois descia. Entrou um estrangeiro que vai ser dono da empresa. Ela vai se fundir com não sei quem. Torcer pro Grupo X, gente, hoje é muito parecido com torcer pro jacaré comer o Tarzan. Não tem jeito. Todo episódio do Tarzan é igual. O Tarzan bate no jacaré. Então, você fica torcendo pro jacaré comer o Tarzan, mas isso não acontece. E a gente tem outros investimentos que podem, óbvio, não dar tanto resultado do que você teria de resultado se o OGX fosse de 70 centavos para R$2, mas é consistente e principalmente preserva o patrimônio. Antes de ganhar dinheiro, você tem que focar em não perder dinheiro. Essas são as duas regras de ouro do Warren Buffett. A primeira é não perca dinheiro e a segunda é não esqueça da primeira regra. É isso que ele fala. Depois tem uma notícia aqui da mesma quarta-feira dizendo que a CVM multa a gestora LHYNQZ, sei lá o nome dessa asset. É importante, né? A CVM fazendo o seu papel aí fiscalizando. O Brasil é um dos países que tem o mercado financeiro mais fiscalizado do mundo, né? Quer dizer, não tem incentivo para o capitalismo e ainda é um nível de controle de regras muito alto. Depois a gente tem uma notícia de mercado dizendo que o Banco do Brasil adia estudo para levar fatia no Votorantim. Lá em 2008, o Banco Votorantim deu uma chacoalhada. O Banco do Brasil, né, o pai de todos, foi lá, comprou um pedaço. O Grupo Votorantim, por incrível que pareça, não está bem. Vários mercados que ele andou entrando aí, banco, laranja, outros tipos de commodity e tal, estão muito mal. Tirando o grande business deles, que é o business de cimento, o resto não está bem. Eles aumentaram o endividamento extremamente. Então, são decisões políticas aí, mas mesmo assim o Banco do Brasil não vai fazer esse investimento agora. E vamos terminar, gente, falando de dólar, né? Vamos terminar falando de notícias econômicas. O que a gente tem aí de notícias sobre dólar? Já foram 33 minutos, então é para a gente terminar mesmo. Olha, na sexta-feira a gente tinha a seguinte notícia econômica. IPCS tem alta de 0,05. Então, com relação à inflação, está tudo legal, está meio parado. A gente teve essa semana até alguns índices de inflação levemente acima da estimativa da semana passada, mas eu ia falar em inglês, aqui meti. Mas a inflação continua aí sob controle, deu uma melhoradinha, nós estamos no teto. O problema é, se o dólar continuar se desvalorizando, a gente tem inflação cambial, que aí não tem jeito, aí sobe mesmo. Então temos que tomar cuidado, mas parece que a inflação, não por conta da medida do governo de aumentar juros, principalmente por conta do desânimo da economia, por conta da economia mesmo, a inflação está dando uma parada, né? Não está caindo, mas está dando uma parada. Desconto na conta de luz pode custar até 17 bilhões. Então o governo vai gastar 17, está subsidiando a conta de luz. É certo? É errado? Não sei.
mas o governo fica se metendo em tudo e aí complica, né? Na segunda-feira saiu o Boletim Focus e eles elevaram a expectativa da Selic para 2014 para 9,5%. Então, a projeção de inflação continua igual, mas eles aumentaram um pouquinho a expectativa da Selic para 2014. Depois a gente teve terça-feira, não temos nada de... A economia tem aqui, ó. Governo busca tranquilizar mercado sobre juro e câmbio. Não adianta, né? O Tombini vir com nota divulgada dizendo que a adequada condução da política monetária contribui para reduzir os riscos de inflação. Isso é falácia, fica falando um monte de coisa. O fato é que o Tombini sabe o que faz, mas o Manteiga não sabe. Ele quer ficar se metendo em alíquota, põe imposto, tira imposto, aumenta endividamento. A gente está com as contas do governo todas ferradas. É óbvio que os gestores da política econômica vão tentar vir a mercado acalmar, mas não resolve mais, já fizeram as bobagens, né? Então, é disso que a gente tinha para falar. Na quarta-feira, a gente tem dólar cai quase 1% em dia de forte atuação. Quer dizer, perceba que na terça-feira o dólar subiu, foi até quase 40 e tanto, né? E veio de novo hoje quinta. E aí, na terça-feira o dólar deu uma caidinha, o que não ajuda muito, principalmente porque o governo está gastando um caminhão de dólar para segurar o dólar, né? E aí vejam, é isso que a gente está falando, né? Na quinta-feira a notícia é dólar vai a 2,45, maior nível em quase 5 anos. É assim mesmo. Quem precisa de dólar, a gente tem que comprar. Eu não acho que é hora de comprar para especular, é comprar para quem vai precisar mesmo, né? Então, mais uma notícia de dólar de quinta-feira de hoje. Dólar abre em queda ante ao real, caindo zero alguma coisa, não é nada, 0,35. E depois, uma notícia também de quinta-feira, a BC fará 2 leilões nessa quinta-feira e vai vender 4 bilhões de dólares. E aí, a última notícia de economia da semana para a gente acabar o nosso programa. O governo reduzirá a projeção de crescimento para 2014. Sabe qual é até o momento a projeção, né, antes da redução? Né, o governo tem uma projeção para crescimento da economia de 4,5%. É uma piada, né? Está baixando para 2,5%. Gente, era isso que a gente tinha para falar sobre economia. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, da maneira como a gente